Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, não é? Essa semana nós vamos ter para nós descansar. Infelizmente, esse ano a nossa feijoada de São Jorge vai ser aqui em casa mesmo, não é? Então vamos lá, gente. Vamos fazer um apanhado geral, né? Vocês estão no período de avaliação. Lembrando, não deixe para a última hora. Você tem até o dia 30 para entregar. Tá? Então não vamos deixar para a última hora, porque a última hora pode acontecer alguma coisa, computador, um problema de vocês, tá? E envie para o meu e-mail. Teve gente que enviou para o Escola 1, envie para o meu e-mail que eu coloquei, tá? À disposição. Bom, então vamos lá, gente. Então vamos falar um pouquinho dessa produção de texto, né? Dele falando sobre como elaborar o texto, né? Então vou falar pessoal de letras, principalmente, vocês, além de vocês escreverem artigos para vocês mesmos, fazerem concurso de redação, vocês vão corrigir também. O pessoal de História e BSI também, mas nós vamos escrever artigos, não é? Vocês vão fazer dissertação, vocês vão fazer monografia, TCC, tese, isso tem potencial. Então, precisamos ver algumas coisas, como na elaboração do texto, vamos dar uma prioridade, como sempre, à dissertação argumentativa, onde vocês põem suas ideias e opiniões sobre determinado assunto. Então, como eu prometi, vamos falar um pouco de cada um, da estrutura, da coerência, da coesão e do uso da língua, tá, gente? E na próxima semana eu mando para vocês em anexos os indicadores para vocês, tá? Então vamos lá. Então, inicialmente, nós vamos falar da estrutura do texto, que você vai utilizar elementos de apresentação de um texto, né? Lançado nas mãos da característica específica. Então você vai fazer o seguinte, você vai colocar a introdução, como eu falei, o desenvolvimento e a conclusão. Então alguns elementos que vai, tanto que na avaliação de vocês, quando vocês forem prestar um concurso, ou vocês forem fazer uma prova para uma pós-graduação, escrever um texto, um artigo, uma mestrado, especialização, doutorado, não é? Então um concurso mesmo. Então, vamos lá. Então, você tem que apresentar os 3 itens bem definidos, né? O uso adequado dos parágrafos. Como eu já falei anteriormente, já falei em aula para vocês adequarem os parágrafos, vocês alinharem, né? Organizadinho. O examinador ele vai olhar com outros olhos, né? Com o parágrafo examinado. Com o parágrafo organizado. Então, outra coisa, apresentar os 3 itens definidos, mas se você apresentar com falha na paragrafação, cuidado, tá? E cuidado, tem muita gente que tem mania de fazer, até escreve bem, desenvolve ideia, mas faz um único parágrafo e escreve direto. Não, vamos fazer parágrafo de 4, também faz parágrafos pequenos, parágrafos de 4 a 5 linhas, tá bom? Então, tem gente que escreve um parágrafo só e vai adiante. Cuidado que isso perde ponto, tá, gente? Vamos falar da nossa coerência, que eu já falei nas outras aulas passadas, que é coerência, compreender a proposta da produção textual, desenvolver estabelecendo uma comunicação entre o emissor e o receptor, né, por meio da elaboração do texto, que você vai estruturar o texto que você quer dizer, a coerência tem que ter sentido no que você vai dizer, tá? Então, como assim é emissor e receptor? Por exemplo, aqui eu estou falando a mensagem, não tá? Não tem a mensagem aqui na nossa comunicação? Eu sou o emissor, vocês aqui são os receptores, né? E nós temos a mensagem que é uma mensagem oral. Estou dando a minha aula. Num texto, se você escrever um texto, vocês são os emissores, é uma linguagem escrita, uma linguagem verbal escrita, e o receptor quem está lendo aquele texto, tá? Então tem que ter uma ligação, né? Uma boa comunicação entre o emissor e o receptor, tá? Então você tem que trabalhar com coerência e clareza, né? Você não pode ter falha nessa coerência e clareza, cuidado com a contradição, como eu já falei anteriormente, não é? Então você amarre bem os argumentos que vocês utilizam para justificar suas ideias, tá bom? Essa é a coerência, não é? Você, por exemplo, você pode dizer que o aborto, você é contra ou a favor. Você dizer que é contra o aborto, aí você não é justificativo, que o aborto faz bem à saúde. Isso não é coerência, você tem que ter uma coerência, consistência naquilo que você fala. Isso é um exemplo absurdo, mas quem trabalha há anos, né, mas não duvida de nada, tá? Bom, vamos falar da coesão. O que é a coesão? Eu falei dos conectivos, né, para você liga, né, para finalizar, para comparar, né, eu falei em outras aulas, eu falei com vocês, né? E você vai ter que demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da produção textual, que você vai usar recursos coesivos,
palavras ou expressões utilizadas para ligar as partes do texto, e você evitar repetições desnecessárias. Lembra que eu falei com vocês? Eu dei aquele exemplo para você evitar repetições desnecessárias. Se eu botar assim, o Rio de Janeiro apresenta muitos problemas, não é? O Rio de Janeiro deixou de ser capital do país, apresenta muitos... Está errado? Não, não está errado, mas isso foi a repetição. Você pode botar, o Rio de Janeiro apresenta muitos problemas. A nossa cidade, desde que deixou de ser capital do país, vem tendo muitas pendências. Então você não precisa usar a repetição. Lembra que eu falei do Pelé? O Pelé jogou no Santos. O rei do futebol, se você fala Pelé, não está errado. Há uma comunicação, mas fica repetitivo, não é? Então a gente tem que ver o seguinte, o examinador vai ver, ele vai olhar se você articula adequadamente as partes do texto, se apresenta problemas na utilização dos recursos coesivos. Como assim? Se você não repete palavras, se você não entra em contradição, né? Então você não pode apresentar problemas eventuais, problemas na utilização dos recursos, tá bom, gente? Então tome cuidado com isso, tá? Vamos lá, finalmente, falar do uso da língua. O uso da língua, ele é muito importante. Cuidado com isso. Cuidado principalmente com a acentuação. Se você botar assim, vamos dar um exemplo, agência. Agência, um exemplo, estou dando um exemplo hipotético. Ele tem acento, é uma palavra que se termina de tombo, regra de acentuação. Você precisa estudar também regra de acentuação. Se não tiver acento, é agencia. Então já muda o sentido, é um verbo, certo? Então, gente, deixa de ser, né, um substantivo para ser um verbo. Então, gente, cuidado com ela, preste atenção nisso. Também não fique assim, você vai fazer um texto, você escreve, vai fazer uma monografia, vai escrever um artigo. É bom você mandar para um revisor que trabalhe com isso. É bom você olhar assim, mas muitas coisas você não enxerga o próprio texto de você. Até o próprio revisor não enxerga o texto dele, entendeu? Então, não também, uma acentuação, alguma coisa está incoerente, também quando você for fazer um trabalho, for fazer um tempo TCC, sempre bom você mostrar alguém, tá bom? Então, no uso da língua, você precisa utilizar a escrita como sistema de representação, respeitando os seguintes aspectos do código linguístico. Vamos lá. O uso adequado do vocabulário, isso aí sem dúvida, né? A ortografia, né? O fonema, o espaçamento das palavras, o uso das letras maiúsculas, acentuação. Aquilo que eu já falei para vocês, que você é repetitivo, não. Acho que aprendizado às vezes tem repetição, né? Não basta a sua letra ser maiúscula, por exemplo. Ela precisa parecer maiúscula. Minha letra maiúscula é assim. Cuidado, tá, gente? Então, a pontuação, ponto final. Nós erramos muito na vírgula, tá? Então, você cuidado com a vírgula, quando você colocar um aposto. Se você falar assim, a vírgula muda o sentido das palavras. Mas se você falar assim, eu não quero estudar. Eu não, vírgula, quero estudar, já muda o sentido, tá? Então preste atenção na vírgula, tá? Na concordância nominal, principalmente. Você pode falar sem querer assim, pelo amor de Deus, não estou depreciando vocês. Mas vocês podem falar assim, escrever sem querer. As pessoas não sabem, por exemplo. Pode acontecer, não é que você... Ou, por exemplo, as pessoas têm muitos problemas. No caso, no plural, com acento circunflexo, tá? Então preste atenção nisso. Isso pode tirar conta. Você precisa demonstrar um excelente domínio no código linguístico, entendeu? Respeitar a segmentação das palavras, aspectos ortográficos, pontuação, concordância, tá bom, gente? Então, isso já é um ponto principal para vocês terem êxito no trabalho de vocês acadêmico, profissional, para vocês conseguirem um bom trabalho, passarem num bom concurso, conseguirem publicar artigos, tá? Conseguir fazer cursos de extensão, pós-graduação, seja especialização, mestrado, doutorado, pós-doc, tá bom, gente? Então, vamos pegar esses ensinamentos, qualquer coisa estou à disposição, vocês têm meu contato, tá bom, gente? Vocês têm até o dia 30 para mandar para mim uma avaliação de vocês. Tá legal, gente? É sempre um prazer estar com vocês. Uma boa semana e fique com Deus. Tchau.